Brasília, 21h42. A cidade parecia mais silenciosa do que o habitual. No céu, as luzes dos prédios do setor militar urbano competiam com as estrelas, mas na cabeça de General Alícia Moreira, o céu estava longe. A mente dela girava rápido, calculando riscos, revendo rotas, reorganizando prioridades. Ela tinha acabado de sair de uma reunião a portas fechadas no Palácio do Planalto. Sigilo absoluto. Mas havia algo no ar naquela noite. Algo errado. Vestida, de forma discreta, blazer escuro, calça social e um colar de pérolas herdado da mãe, Alícia não parecia uma das pessoas mais poderosas das Forças Armadas. E era justamente isso que ela queria. Discrição. O carro oficial que a levava de volta ao alojamento passou pela Avenida das Nações. O motorista, Sargento Lima, percebeu algo estranho. Um carro preto o seguia desde o Ministério da Defesa. General, a senhora quer que eu faça o protocolo de segurança B? Perguntou ele sem virar a cabeça. Alícia não respondeu de imediato. Estava olhando uma mensagem criptografada que acabara de receber em seu celular funcional. Informações comprometidas. Desconfie até da farda. Retorne pela rota C. Cuidado com os civis armados. Ela olhou para o retrovisor e viu o carro preto se aproximando. Desvie pela L4. Agora, o sargento não hesitou. Acelerou, fazendo uma curva brusca que quase derrubou uma moto. O carro preto hesitou por alguns segundos. Depois acelerou atrás deles. Mas não foi o carro preto que os parou. Foram 2 viaturas da PM, saindo abruptamente de uma esquina e fechando o caminho. Giroflex ligados, sirenes estourando no ouvido. 3 policiais desceram armados, gritando: "Mãos para cima, desçam do veículo!" O sargento Lima tentou argumentar, mas foi arrastado pela porta do motorista. Alícia permaneceu sentada, respirou fundo, sabia o protocolo, sabia a farda. Sabia também que nenhuma daquelas vozes gritando parecia preocupada em ouvir. "Desça do carro, agora!" Ela abriu a porta lentamente, mantendo as mãos visíveis. Um dos policiais a empurrou contra o capô com brutalidade, arrancando a bolsa de sua mão e a algemando com força. O rosto dele estava suado, furioso. O nome na farda, Soldado Ferreira. "Documento, senhora. Meu nome é General Alícia Moreira. Matrícula funcional 5527918. Documento no bolso interno esquerdo do blazer." "General?" Ferreira riu debochado. "E eu sou o presidente." Outro policial, um cabo branco de olhos azuis, mexia na bolsa dela com desdém. "Olha só, ela tem até crachá falso do exército. Bonitinha a farsa." Enquanto isso, civis se acumulavam ao redor, filmando com celulares. Um dos vídeos mostraria claramente o momento em que o terceiro policial a empurra, com força contra a viatura, mesmo com as mãos algemadas para trás. Ela não resistiu, não gritou, apenas olhou nos olhos dele. "Você vai se arrepender disso", disse serena. "Tá me ameaçando, dona General?" Respondeu ele rindo. Eles não sabiam quem ela era, mas o Estado sabia. 2 minutos depois, um rádio no cinto de Ferreira chiou forte. "Atenção, viatura 517. Identificação da abordada. Confirmada General de Divisão Alícia Moreira. Ordem direta do GSI. Libertem imediatamente. Assunto será tratado com prioridade nacional." Ferreira paralisou. O cabo soltou a bolsa como se queimasse. O terceiro policial, ainda com a mão no ombro dela, recuou como se fosse eletrocutado. "Jegue, general." "Desculpe." Ela não respondeu. Olhou ao redor. Filmagens, testemunhas. A câmera de um menino gravava tudo com precisão. Ela fez questão de olhar para ele e dizer em voz firme: "Continue gravando. A verdade precisa ser vista." A algema foi retirada. O braço dela estava vermelho. Ela não piscou. Recompôs o blazer, pegou a bolsa e caminhou até o carro onde o sargento ainda estava sendo levantado do chão. "Sargento Lima, estamos bem."
Sim, senhora, só ferido no orgulho. E no maxilar. Ela entrou no carro. O silêncio voltou, mas só por alguns minutos. No centro de Brasília, o telefone vermelho tocava no gabinete do presidente da República. Ele atendeu sem hesitar. Do outro lado, uma voz gelada. A general foi abordada, racismo, abuso, ignorância. Queremos resposta amanhã. Terão, respondeu o presidente. Mas ela está bem, fria como sempre, mas vai virar fogo amanhã. Enquanto isso, no quartel do Comando Militar do Planalto, o nome Ferreira foi inserido em uma lista sigilosa. E no gabinete do Ministério da Justiça, o vídeo da abordagem já estava sendo analisado. Naquela noite, os 3 policiais ainda não sabiam, mas tinham tocado num pilar do poder que não perdoa o erro. Uma mulher negra que chegou onde muitos não queriam que ela estivesse, e ela estava só começando a responder. O sol ainda nem havia surgido por completo sobre o eixo monumental, mas Brasília já estava fervendo. Nos bastidores do poder, a humilhação da general Alícia Moreira havia se tornado o centro de uma tempestade política, midiática e institucional. Vídeo da abordagem já circulava com força no X, antigo Twitter, no TikTok e no Instagram. O trecho em que ela diz, continue gravando, a verdade precisa ser vista, havia viralizado. Em poucas horas, era manchete nos principais veículos de imprensa. General negra é algemada por PMs em abordagem racista. Planalto se pronuncia. Continue gravando. A frase que incendiou Brasília. Crise institucional após abordagem. Ilegal de militar da alta cúpula. No gabinete da presidência, o clima era de guerra. O presidente, homem experiente, progressista moderado, militar da reserva, tinha uma ligação antiga com Alícia. Ele sabia exatamente quem ela era. A mulher que salvou a estabilidade de uma operação militar no norte do país, quando todos os generais homens haviam falhado. Ela era um símbolo. E agora era também uma bomba relógio política. Não temos escolha, disse o ministro da Justiça. Isso vai além de uma simples abordagem. É uma questão de Estado, de imagem internacional. Ela foi algemada no centro da capital. Gravado, humilhada. O presidente assentiu, olhando pela janela. E a general? Como está? Firme como sempre. Já pediu agenda com o Comando Militar do Planalto e também quer falar com os líderes do Congresso. Disse que vai se pronunciar, mas só quando estiver pronta. Do outro lado da cidade, no alojamento reservado aos oficiais generais, Alícia tomava seu café em silêncio, cercada por pilhas de relatórios. O sargento Lima, com uma faixa no maxilar, estava ao seu lado, quase como um guarda-costas silencioso. A senhora vai mesmo falar com a imprensa? Perguntou ele. Não ainda. Primeiro eu quero o dossiê dos 3 policiais. Quero saber quem os formou, onde serviram, se tem histórico de abuso. Quero saber quem os promoveu e, principalmente, quero saber quem os protegeu até agora. Ela falava com calma, mas o olhar cortava o ar como uma lâmina. Desde os 17 anos, Alícia sabia que sua cor, seu gênero e sua origem seriam obstáculos em uma carreira como a dela. Ela não os evitou. Ela os enfrentou com disciplina militar e inteligência estratégica. Mas o que fizeram com ela na noite anterior não era só pessoal, era simbólico, e ela não permitiria que passasse em branco. Enquanto isso, os 3 policiais estavam em uma sala da corregedoria da PM, sendo interrogados por um oficial com olhos frios e uma pilha de documentos. O que vocês sabiam sobre a mulher que abordaram? Ferreira, suando em bicas, tentou justificar. Nenhuma identificação visível. A gente achou que fosse fraude. Documento falso. Crachá do exército. O oficial não respondeu. Apenas passou uma folha com a ficha da general. 30 anos.
De serviço, 3 missões internacionais, medalha de honra, comandante de operações especiais, líder do programa de inclusão de mulheres nas forças. Isso é o que vocês chamam de suspeita comum? O oficial perguntou sem levantar. Os 3 ficaram em silêncio. Do lado de fora, protestos já começavam a tomar forma. Pequenos grupos de mulheres negras, ativistas e militares da reserva começaram a se manifestar em frente ao Congresso. Faixas, cartazes, vozes ecoando. Ela não estava sozinha. Se ela pode ser algemada, todas podemos. Farda não. Apaga o racismo. Eram só dezenas naquele início de manhã, mas as imagens estavam se espalhando rapidamente e ganhando apoio. No Congresso, a oposição tentava transformar o caso em uma falha isolada. Mas os aliados do governo estavam articulando algo mais agressivo, uma CPI sobre racismo institucional nas forças de segurança. No meio disso tudo, o celular de Alicia tocou. Era o presidente. General, espero que esteja bem. Estou viva. O senhor viu o vídeo? Vi, e quero que saiba que terá todo o nosso apoio. Isso vai ser tratado com o peso que merece. Alicia respirou fundo. Não quero apoio, senhor. Quero resultado. Quero justiça. E quero que isso nunca mais aconteça com ninguém. Nem com a soldado mais nova da base, nem com a civil mais invisível. Da periferia, o presidente ficou em silêncio por alguns segundos. E o que a senhora pretende fazer? Falar. Mas não com a imprensa. Com quem então? Com o Brasil inteiro. A manhã daquele dia amanheceu diferente em Brasília e em todo o Brasil. Era o dia em que a general Alicia Moreira iria romper o silêncio. O auditório da TV Brasil estava lotado. Câmeras posicionadas, luzes acesas, técnicos ajustando o som e o cenário. Alicia entrou com passos firmes, trajando o uniforme verde-oliva impecável, medalhas alinhadas no peito. O silêncio tomou conta quando ela sentou à mesa. O apresentador iniciou a transmissão ao vivo. Boa tarde, Brasil. Hoje temos uma mensagem importante de alguém que representa a coragem e a resistência do nosso país. A general Alicia Moreira. Ela sorriu levemente e começou. Boa tarde. Ontem à noite fui abordada de forma abusiva e racista por policiais militares aqui na capital. Fui algemada, humilhada e desacatada, mesmo portando todos os documentos e cumprindo minha função. Ela fez uma pausa, deixando que o peso das palavras penetrasse no silêncio. Não sou vítima apenas por ser uma oficial das Forças Armadas. Sou vítima por ser negra. E essa realidade precisa ser enfrentada de frente. As câmeras mostraram imagens do vídeo da abordagem que já circulava nas redes sociais, emoldurando suas palavras. Racismo não é opinião, é crime. Não pode ser tolerado dentro ou fora das instituições. Minha luta é para que todos os brasileiros tenham o direito de viver e servir sem medo, sem preconceito e sem violência. Ela falou com firmeza, com voz clara e olhos brilhantes de emoção. Controlada. Quero que saibam que o Brasil tem mulheres e homens capazes, profissionais dedicados, prontos para defender este país com honra. Mas precisamos derrubar o muro do silêncio e enfrentar a verdade que insiste em ser escondida. Durante a entrevista, o telefone do presidente não parava de tocar. O impacto foi imediato. As redes sociais explodiram. Hashtags como Gela General Alicia, Racismo Nunca Mais e Gino Justiça para Alicia dominaram as tendências. No Congresso, os líderes já preparavam os discursos e os pedidos oficiais de investigação. O ministro da Justiça convocou uma coletiva. O governo condena veementemente qualquer ato de abuso de autoridade e racismo. Estamos agindo com rapidez para garantir que todos os responsáveis sejam punidos exemplarmente.
Enquanto isso, no Comando Militar do Planalto, Alicia recebia apoio de colegas e aliados, mas também sentia o peso de inimigos discretos. Alguns comandantes viam na repercussão uma ameaça à estabilidade das instituições. Outros enxergavam uma oportunidade para abrir um debate necessário. Naquele mesmo dia, o trio de policiais foi formalmente afastado e as investigações começaram a ser conduzidas pela Corregedoria da PM e pela Polícia Federal. Mas a general sabia que essa era só a primeira batalha. "Isso vai além de mim", disse ela em uma reunião com seu gabinete de apoio. "É sobre o futuro do Brasil, sobre a história que queremos contar." Ela olhou para cada um ali. Havia jovens oficiais, ativistas e até jornalistas de confiança. "Vamos mostrar que mesmo quando tentam nos calar, nossa voz ecoa", concluiu. E o Brasil, aos poucos, começava a ouvir. Nos dias que seguiram a entrevista da general Alicia Moreira, o Brasil inteiro parecia acordar para um debate urgente e necessário. Nas redes sociais, a repercussão do caso tomou proporções inesperadas. Em grupos de WhatsApp, nos fóruns do Telegram e nas timelines do X, milhares compartilhavam opiniões, testemunhos e denúncias. Para muitos, aquela abordagem não era um caso isolado. Era o reflexo de um problema estrutural, arraigado e antigo. Alicia, enquanto isso, permanecia no centro das atenções, não apenas como vítima, mas como líder de um movimento que começava a ganhar força. Ela usava seu celular com sabedoria, conectando-se diretamente com pessoas das mais variadas regiões do país, de jovens ativistas em favelas do Rio, a líderes comunitários do Nordeste, a militares da reserva no Sul. A mensagem era clara: não vamos aceitar que o preconceito defina quem somos ou quem podemos ser. A pressão para que ela se tornasse porta-voz de uma causa maior aumentava a cada dia, mas Alicia mantinha os pés no chão. Sabia que havia um delicado equilíbrio entre a luta legítima contra o racismo e a necessidade de preservar a ordem institucional. Enquanto isso, os ataques também vinham de todos os lados. Nas redes, mensagens agressivas, discursos de ódio e ameaças começaram a aparecer. Alguns grupos extremistas organizavam manifestações contrárias, tentando deslegitimar a general e seu movimento. "Vocês querem uma guerra", escreveu um influenciador digital conhecido por suas posições radicais. "Essa senhora é um símbolo de fraqueza nas Forças Armadas", mas a resposta veio rápida e unida. Em poucos minutos, uma corrente de mensagens apoiando Alicia tomou conta da plataforma. "Força General, estamos com você. Seu exemplo nos inspira a lutar. Racismo não é opinião, é crime." No Congresso Nacional, a CPI sobre racismo institucional começava a tomar forma oficialmente. Deputados e senadores apresentavam requerimentos, convocavam especialistas e mobilizavam seus gabinetes. A general também recebeu convites para palestras e eventos sobre direitos humanos, igualdade racial e liderança feminina. Ela aceitou alguns, sempre reforçando a importância da união entre as forças e a sociedade civil. Na noite de um desses eventos, em um auditório lotado, Alicia fez um discurso que entrou para a história. A verdadeira força de uma nação está na coragem de seus filhos e filhas de enfrentar as injustiças, mesmo quando o preço é alto. Racismo não pode ser um capítulo escondido em nossa história. Tem que ser o motivo pelo qual nos levantamos, juntos, para mudar o rumo. Enquanto isso, no submundo das instituições, a investigação sobre os policiais avançava. Descobriu-se que Ferreira e seus colegas tinham registros de reclamações anteriores, arquivadas ou minimizadas. O sistema tentava se proteger, mas as evidências estavam à vista. Alicia sabia que a batalha seria longa e difícil, mas estava pronta. Mais do que nunca, o silêncio não era uma opção.
O ritmo da investigação sobre a abordagem ilegal e racista a general Alícia Moreira começava a acelerar. A pressão pública, as imagens do vídeo e o clamor popular empurravam o sistema de justiça para uma posição de resposta urgente. Na sede da Corregedoria da Polícia Militar, o delegado responsável pelo caso se reunia com sua equipe. Eles haviam reunido depoimentos, analisado o histórico dos policiais e consultado registros internos. O quadro que emergia não era apenas de um ato isolado de racismo, mas de um padrão silencioso, persistente. Enquanto isso, Alícia se mantinha firme, porém distante dos holofotes. Ela sabia que a justiça não se fazia apenas com palavras. Precisava de provas, coragem e persistência. No Palácio do Planalto, um encontro secreto ocorria entre membros do governo e representantes das Forças Armadas. A palavra de ordem era uma só: transparência, mas sem desestabilizar. A general Moreira é uma aliada fundamental, disse o ministro da Defesa. Não podemos permitir que este caso seja usado para dividir as Forças Armadas. O presidente assentiu, mas estava claro que queria resultados concretos. A sociedade exige respostas. E eu quero que o Brasil veja que fazemos diferente, que não toleramos racismo nem dentro nem fora das nossas instituições. Em paralelo, os 3 policiais envolvidos aguardavam o desenrolar das investigações. Ferreira, especialmente, via sua carreira desmoronar rapidamente. A pressão era imensa. Eu só estava cumprindo o que achava certo. Tentava justificar a um advogado. Não sabia quem ela era. Não queria fazer mal. Mas a verdade era outra. Documentos confidenciais mostravam que ele havia participado de grupos e fóruns online com discursos racistas, além de ter sido citado em outras ocorrências disciplinares abafadas. Alícia, por sua vez, seguia conversando com líderes comunitários, ativistas e militares comprometidos com a mudança. Um grupo de trabalho foi formado para elaborar propostas de combate ao racismo institucional nas forças de segurança. Na Câmara dos Deputados, o debate da CPI ganhava força. Vídeos e testemunhos se acumulavam. O caso da general servia como exemplo, mas havia muito mais por trás. Numa audiência pública histórica, Alícia compareceu para dar seu depoimento oficial. Com voz firme, respondeu a perguntas difíceis, denunciou práticas abusivas e pediu mudanças estruturais. Racismo não é problema apenas da vítima, é problema de toda a sociedade, disse ela. E só venceremos juntos. O país acompanhava cada palavra, enquanto nas ruas manifestações continuavam crescendo, unindo vozes diversas em um coro por justiça. Com o avanço das investigações e a repercussão política, a vida da general Alícia Moreira ganhou contornos de uma verdadeira guerra silenciosa. Nas semanas seguintes, o ambiente dentro das Forças Armadas ficou tenso. A reação dos oficiais à situação era mista. Muitos a apoiavam e reconheciam a importância do debate, mas outros, influenciados por antigos preconceitos, viam nela uma ameaça à ordem tradicional. Em encontros reservados, alguns oficiais, mais conservadores, questionavam a exposição pública da general. Está colocando a instituição em risco, sussurravam. A disciplina deve vir antes de tudo, argumentavam. Mas Alícia, firme e resoluta, continuava sua trajetória. Sabia que a mudança nunca seria fácil. Enquanto isso, os ataques a ela nas redes sociais aumentavam em volume e agressividade. Mensagens anônimas, ameaças veladas e tentativas de desmoralização viraram rotina. Em um episódio especialmente grave, sua casa recebeu um pacote suspeito que foi rapidamente identificado e neutralizado pela segurança. Mas a general não se deixou intimidar. Quem tenta calar a verdade só fortalece a nossa voz.
afirmou em uma coletiva de imprensa, onde apareceu acompanhada por lideranças comunitárias e representantes de organizações de direitos humanos. A pressão também se sentia no Congresso. A CPI avançava com depoimentos de diversos setores, revelando casos chocantes de racismo e abuso nas forças policiais de vários estados. Alícia era frequentemente chamada para aconselhar os parlamentares, ajudando a moldar propostas de reforma e maior fiscalização. No Palácio do Planalto, a ligação da general com o presidente se mostrava um ponto fundamental para o equilíbrio político da crise. O presidente, ao lado de ministros e conselheiros, planejava estratégias para garantir que a justiça fosse feita sem que as Forças Armadas se dividissem. Precisamos apoiar quem enfrenta o racismo, não quem o perpetua, dizia ele em reuniões internas. No entanto, dentro da PM ainda havia resistência. Ferreira e seus colegas continuavam buscando amparo em grupos de apoio e advogados, tentando evitar punições mais severas. Mas a maré havia virado. Alícia estava mostrando que a farda e o silêncio não podiam mais proteger quem comete injustiça. E ela estava disposta a lutar até o fim. A pressão em torno do caso da general Alícia Moreira ultrapassava os limites do Planalto e da esfera militar. As forças sociais estavam em ebulição e o Brasil parecia à beira de uma transformação profunda. Nessa conjuntura, uma figura inesperada surgiu como aliada decisiva, o comandante-geral da Polícia Militar de Brasília, Coronel Marcos Tavares. Conhecido por seu discurso rígido, mas justo, Tavares decidiu romper o silêncio sobre o racismo estrutural dentro da corporação. Em uma coletiva marcada pela surpresa, ele declarou: "O caso envolvendo a general Alícia é grave e inaceitável. A Polícia Militar de Brasília repudia qualquer forma de racismo e abuso de poder. Estamos empenhados em apurar os fatos e promover as mudanças necessárias." A fala reverberou no cenário político e social. Para muitos, era um sinal claro de que o sistema começava a se mover. A partir dali, Tavares passou a atuar como interlocutor entre a Corregedoria, o Comando Militar e os movimentos sociais que apoiavam a general. Alícia, embora cautelosa, viu nessa aliança uma oportunidade para acelerar a reforma interna das forças policiais. Se conseguirmos aliados dentro da instituição, poderemos abrir caminhos que antes pareciam impossíveis, disse em reunião estratégica. No Congresso, as discussões da CPI ganharam um novo tom. A presença de um comandante-geral disposto a colaborar trouxe esperança e novos insights para os parlamentares. Mas a batalha ainda não estava ganha. Ferreira e seus comparsas tentavam recorrer às brechas jurídicas e políticas para escapar das punições. Além disso, setores conservadores do Congresso iniciavam uma campanha para deslegitimar a CPI, acusando-a de politizar as forças de segurança. No meio disso tudo, a popularidade da general Alícia só crescia. Ela se transformava em símbolo de resistência e renovação. Em um evento promovido por ONGs e lideranças afro-brasileiras, ela foi ovacionada ao subir ao palco e discursar. A verdadeira mudança só acontece quando enfrentamos nossos próprios fantasmas. Racismo não é problema do outro, é problema nosso, de todos. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Alícia sabia que, com aliados como Marcos Tavares, a chance de transformar o sistema era real, mas também entendia que a luta seria longa, difícil e cheia de desafios. Enquanto o Brasil acompanhava atentamente os desdobramentos do caso da general Alícia Moreira, sombras do passado começavam a emergir, revelando camadas profundas da história de racismo dentro das forças de segurança. Alícia recebeu um dossiê anônimo, com documentos, fotos e relatos que remontavam décadas.
registros de casos abafados, denúncias ignoradas, perfis de oficiais que carregavam preconceitos enraizados. Ela percebeu que a luta não era apenas contra os policiais que a abordaram naquela noite, mas contra um sistema construído sobre muros invisíveis. Entre os documentos havia o relato de uma antiga soldada negra que na década de 1980 fora vítima de humilhações e discriminações silenciosas dentro do exército. Seu nome fora apagado das estatísticas oficiais, mas sua história continuava viva nos relatos das veteranas. Alicia sentiu o peso da responsabilidade. Não podemos deixar essas vozes serem esquecidas novamente, disse ao seu grupo de trabalho. Com o apoio do coronel Marcos Tavares, começaram a organizar um arquivo histórico que reunisse as denúncias e testemunhos das vítimas, com o objetivo de criar um programa de reparação e educação dentro das instituições. Mas essa iniciativa gerou resistências. Oficiais conservadores começaram a fazer pressão para que o dossiê fosse mantido em segredo. Isso vai dividir as Forças Armadas, alertavam. Precisamos preservar a disciplina, argumentavam. Mas Alicia sabia que o silêncio era cúmplice. Em uma entrevista coletiva, ela defendeu o projeto. Enfrentar o passado é o primeiro passo para construir um futuro justo e igualitário. Se não reconhecermos as feridas antigas, jamais poderemos curá-las. As palavras ecoaram em todo o país. Ativistas e historiadores se uniram à causa, e as redes sociais receberam uma nova onda de depoimentos e mobilizações. O governo, pressionado pela opinião pública, destinou recursos para a criação de um centro de memória e estudos sobre racismo nas forças de segurança. Enquanto isso, Ferreira e seus colegas enfrentavam acusações mais pesadas, com a descoberta de envolvimento em grupos racistas dentro da corporação. O cerco se fechava. Alicia sentia a vitória se aproximar, mas sabia que essa batalha exigiria ainda mais coragem, inteligência e união. O dia do julgamento dos policiais que algemaram a general Alicia Moreira finalmente chegou. A expectativa era enorme, tanto dentro quanto fora do tribunal. O plenário estava lotado, com representantes da mídia, lideranças comunitárias, oficiais das Forças Armadas, ativistas e cidadãos interessados na decisão que poderia marcar um antes e depois na história do país. Alicia, acompanhada por seus advogados e equipe, entrou no tribunal com o mesmo porte firme de sempre. Ela sabia que a sentença não seria apenas sobre aquele caso, mas sobre a credibilidade das instituições brasileiras diante da sociedade. O promotor iniciou sua argumentação, destacando as provas incontestáveis do racismo e abuso de poder cometidos por Ferreira e seus comparsas. Vídeos, depoimentos e documentos foram apresentados com clareza. O advogado de defesa tentou minimizar as acusações, alegando falta de provas e interpretações equivocadas. Mas a verdade era inegável. Durante o julgamento, foram exibidos testemunhos emocionados de vítimas de racismo nas forças de segurança, muitos falando sobre o medo, a humilhação e a exclusão que sofreram ao longo dos anos. Alicia prestou seu depoimento com coragem e serenidade, reafirmando sua luta por justiça e igualdade. O que aconteceu comigo é a expressão de um problema maior, disse ela. Uma ferida que só será curada com reconhecimento e transformação. Após horas de julgamento, o veredito foi anunciado. Os réus são considerados culpados pelos crimes de abuso de autoridade e racismo, condenados a penas que variam entre 5 e 10 anos de reclusão, além da expulsão das corporações militares. A notícia repercutiu imediatamente. Nas ruas, manifestações de apoio cresceram ainda mais e os líderes políticos reforçaram o compromisso com reformas estruturais.
Alicia recebeu mensagens de agradecimento e solidariedade de todo o país, mas não celebrou de imediato. Essa vitória é importante, disse a seus aliados, mas a verdadeira mudança está apenas começando. O julgamento serviu para abrir portas para uma série de reformas nas instituições militares e policiais, focadas em combate ao racismo e fortalecimento da transparência. No Planalto, o presidente anunciou medidas concretas e programas de capacitação para os agentes de segurança. Alicia continuava sua missão, ciente de que o Brasil estava assistindo a uma nova era. O sol da manhã brilhava forte sobre Brasília quando a General Alicia Moreira caminhava em direção ao Palácio do Planalto. O clima era de transformação, não apenas para ela, mas para todo o país. Após meses de luta, do silêncio à voz alta, das sombras do preconceito às luzes da justiça, o Brasil começava a se reconfigurar. No grande salão do Planalto, Alicia participava da cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Combate ao Racismo Institucional, iniciativa que reunia forças armadas, policiais, governos estaduais e a sociedade civil. Em seu discurso, ela falou não apenas de sua experiência pessoal, mas da esperança de um futuro mais justo. Este programa é o símbolo do compromisso do Brasil com a igualdade. Que possamos juntos construir instituições que respeitem e valorizem todas as pessoas, independentemente de sua cor, origem ou gênero. Os olhares presentes refletiam a emoção daquele momento. A política, a sociedade, as forças militares, todas as engrenagens que moveriam o país em uma nova direção. Mas Alicia sabia que a batalha contra o racismo não terminava ali. Seria uma luta diária, contínua, de cada brasileiro e brasileira. Depois da cerimônia, enquanto conversava com o presidente e líderes dos movimentos sociais, ela sentiu que a ligação que mudou tudo, a sua história, o seu nome, a sua voz, era mais do que um símbolo, era um chamado à ação. Naquela tarde, olhando para o horizonte do Planalto, Alicia sorriu. O futuro estava aberto e ela estava pronta para enfrentá-lo.